Olá, mulheres! Aqui é Simone Pires, do Ser Livre, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em 2 Crônicas 20. Em uma ocasião, os moabitas e os amonitas foram lutar contra o rei Josafá e seu povo, que era tementes a Deus. Quando o rei ficou sabendo, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas o interessante é que, apesar disso, ele reagiu da forma esperada por Deus. Diz assim, do versículo 1 ao 6: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ao chegar a notícia, em vez dele se esconder, fugir e se desesperar ou ser paralisado pelo medo, ele foi buscar o socorro em Deus e colocou todo o povo para fazer o mesmo. Ele apregoou um jejum em todo Judá e começou a fazer declarações maravilhosas a respeito de quem Deus era, do tamanho do Deus a quem eles serviam, e reforçou a aliança deles com Deus. No meio desta situação complicada e ameaçadora, Deus usou uma pessoa, Jaaziel, filho de Zacarias, para dar uma palavra para o povo e para o próprio rei Josafá. E no versículo 15 ao 17 ele diz: Dai ouvidos, todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Repare nessa frase, nessa primeira frase que sai da boca de Deus: não temais. O Senhor os alerta e conforta para que seja paralisada a ação do espírito medo. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe que desde Adão, quando o homem está diante de um perigo e sente medo, o problema tem que ser cortado rapidamente pela raiz. Caso contrário, é capaz de causar muita destruição. Deus diz para eles não ficarem assustados, para não darem espaço para as ideias que o medo traz. Isso é possível quando vivemos uma grande ameaça? Sim, em Deus é. Deus também os orienta a tomarem uma posição. Que posição é esta sobre a qual ele se refere? A posição de crer, a posição de estar com aquilo que Deus disse. O que podemos concluir é que só é possível não ficarmos assustados, acuados e desesperados em momentos difíceis se estivermos posicionados em nossa crença, em nossa fé, ou seja, se ela estiver em alta. Josafá escolheu colocar os seus olhos em Deus, declarar o quanto sabia que Deus estava em aliança com ele e que ele esperaria em Deus. E você, como faz? Concentre-se na aliança que Deus tem com você. Talvez você esteja passando por lutas e possa dizer: o meu problema é tão grande que eu estou assustada com o que está por vir. Bom, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu posso te dizer com certeza que o nosso Deus é maior. Ele é 1000 vezes maior. O Deus que está em você
é infinitamente mais poderoso do que aquele que está nesse mundo. 1 João 4,4 nos diz essa palavra. Você pode não ter ideia de como resolver o que te aflige, mas está nas mãos dele e ele é quem vai dar a solução. É ele quem vai combater. Essa é a aliança que nós temos com Deus. Mas se há uma covardia da nossa parte, como vamos ser estabelecidos? Sobre a tal peleja que o povo de Deus teria que enfrentar, Deus orientou que os cantores fossem marchando à frente da batalha, engrandecendo o seu nome, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando a batalha começou, os próprios inimigos se levantaram uns contra os outros. Josafá então olhou do alto do monte e não viu nenhum inimigo sobrevivente. Todos foram destruídos sem nenhum esforço deles. Não é maravilhoso termos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado? Ele combate as nossas guerras neste campo minado que vivemos. Se o inferno nos atacar com uma enfermidade, ela pode se apresentar de forma terrível e até não ter solução. Mas existe alguém maior do que o Criador do Universo? Quando ele nos diz: eu sou o Senhor que te saro, Êxodo 15:26, essa é a força que nós precisamos para vencer o medo e abraçar a fé, a crença. Seja em qual área for, Deus não falha, a sua palavra é que manda. Que eu saiba, Josué entrou na terra da promessa e conquistou o que Deus tinha garantido a ele, porque com você seria diferente. Mas a nossa posição diante das situações da vida é fundamental. O desejo de ver as coisas mudarem é pouco. Por mais que Deus tenha compaixão e misericórdia da nossa vida, nós precisamos nos posicionar crendo. Quando os ataques vierem querendo nos engolir, precisamos ter prontamente declarações como: eu sei que Deus é maior, eu creio no que Ele disse, eu abraço a palavra de Deus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Muito maior é a solução que Deus vai dar do que aquilo que eu estou vendo. Deus me dará vitória porque Ele é fiel à sua palavra. Deus continua interessado em nós, lutando as nossas causas, porque tem uma aliança conosco que jamais será desfeita. Salmos 89:34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas serão cumpridas. Se a palavra dele preencher o nosso interior, nós impediremos o medo de se alojar. Se ele bateu, vai ter que ir embora, porque nós estamos firmados naquilo que está escrito, na aliança que nós temos de saúde, de progresso, de crescimento, uma aliança de cuidado que protege nós e a nossa família também. Quando o medo ou qualquer outro espírito das trevas vier, nós temos que olhar para a aliança que temos com Deus e dizer para nós mesmas: maior é aquele que está em mim do que aquele que está querendo entrar e me destruir. Deus sempre será maior na minha vida. Amém? Esta é a palavra para o teu coração, que o Espírito Santo possa falar, trazendo toda a iluminação que você precisa, de toda a verdade, te ajudando em todo posicionamento, em todo pensamento correto, alinhado com a verdade de Deus. Que Deus te abençoe. A paz. Olá, mulher.